Ele te deixou no chão, com um olhar vazio, com palavras que pareciam ensaiadas, com gestos frios que você jamais imaginou que viriam de alguém que dizia te amar. E você ficou ali, sem forças, sem saber o que fazer com tudo aquilo que ainda sentia, com tudo aquilo que havia planejado para dois. Ficou com a casa cheia de memórias e o peito cheio de vazio, com a mente revivendo cenas, conversas, promessas, tentando entender onde exatamente a história começou a desmoronar. Se foi algo que você disse, se foi um dia que deixou de responder rápido, se foi quando se mostrou mais vulnerável. Mas a verdade é que, quando alguém decide ir embora, muitas vezes o problema nunca esteve em você. Esteve na imaturidade de quem não sabe amar. E ainda assim você tentou se culpar. Porque a dor que fica depois de um abandono é uma dor silenciosa. Ela não grita na frente dos outros, mas consome cada pensamento seu. Você levanta e lembra dele. Você deita e sente falta. Você come ou tenta comer e a comida não tem gosto. A rotina perde sentido. As coisas que antes te davam prazer agora parecem não fazer mais sentido algum. Você começa a se perguntar se algum dia vai passar. Se um dia vai conseguir sorrir de verdade sem fingir. E olha, vai. Mas primeiro, você precisa entender que essa dor não é sua inimiga. Ela é um chamado, um grito do seu corpo dizendo, olha para você, porque enquanto você estiver deitada no chão, esperando uma migalha, uma mensagem, uma lembrança, você vai continuar presa no que já morreu. Ele foi embora, te deixou no chão, e talvez ele nunca mais volte. E tudo bem, porque tem coisas que precisam acabar para que outras possam nascer. E talvez a mulher que você vai se tornar a partir dessa dor seja tão grandiosa que você vai agradecer por ele ter ido. Você só ainda não consegue ver isso, porque está dentro do furacão. Mas quando a tempestade passar, você vai entender que algumas pessoas saem da nossa vida porque não têm capacidade de permanecer. Mas até lá tem um caminho. E esse caminho começa com você decidindo, hoje, agora, que não vai mais rastejar por quem te deixou de lado. Pare de enviar mensagens que ele ignora. Pare de visitar o perfil dele. Pare de romantizar alguém que já te provou quem é. Você não precisa de mais provas. Você precisa de ação. E a primeira ação é levanta. Literalmente, levanta da cama. Toma um banho. Lava o rosto. Coloca uma roupa que te faz se sentir bonita, mesmo sem vontade. Saia de casa. Respire outro ar. Caminhe. Sinta o vento no rosto. A vida está lá fora. E ela está te esperando. Reorganize sua rotina. Volte a fazer aquilo que você abandonou por causa dele. Quantas coisas você deixou de lado para agradar alguém que nem foi capaz de ficar? Você colocou seus planos em espera, sua autoestima em risco, suas amizades em segundo plano, tudo para manter uma relação que, no fim das contas, só era sustentada por você. Mas agora é sua chance de voltar a ser prioridade na própria vida. Comece por coisas pequenas. Acorde um pouco mais cedo. Faça uma caminhada. Leia alguns minutos por dia. Escreva. Desabafe. No papel o que não consegue falar em voz alta. Chore se for preciso. Mas não pare. E quando vier a vontade de correr atrás, de saber como ele está, de dizer que sente falta, respira. Lembre-se de como ele te deixou, do silêncio, do abandono, do desprezo. Lembre-se que não foi você quem desistiu. Você só está tentando sobreviver ao que ele causou. E não é justo com você mesma se machucar mais uma vez por alguém que já fez tanto estrago. Porque veja bem, o amor não é ausência. O amor não é dúvida. O amor não é descaso. Quem ama, cuida. Quem ama, não deixa no chão. Comece a se tratar com o amor que ele não te deu. Se dê o carinho que você esperava receber. Você merece isso. E sabe por quê? Porque só quem passou por uma dor tão intensa é capaz de se reconstruir com profundidade. A dor te transforma. Ela esculpe em você a força que você nunca soube que tinha. Ela revela, mostra quem está do seu lado de verdade. Mostra que você não precisa de ninguém para se sentir viva. Mostra que sua companhia é mais do que suficiente. Se fortaleça na solidão.
Aprenda a se amar na ausência do outro, porque quando você é suficiente para si mesma, ninguém tem o poder de te destruir. A partir desse momento, decida que ninguém mais vai ter as chaves da sua paz. Quem quiser entrar vai ter que merecer. Vai ter que provar com atitudes. Vai ter que somar e não sugar, porque você não vai mais negociar sua dignidade por um pouco de afeto. E vai por mim. Ele vai sentir. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas um dia ele vai olhar para trás e lembrar de você. E quando esse dia chegar, ele vai encontrar uma mulher que não precisa mais dele. Uma mulher que se reconstruiu sem precisar de migalhas. Uma mulher que aprendeu a amar a própria companhia. Que escolheu seguir em frente em vez de implorar amor. E aí ele vai entender. Quem perdeu foi ele. Mas acredite, o mais importante não é ele perceber o que perdeu. É você perceber o que ganhou, porque você não ganhou só liberdade. Você ganhou clareza, ganhou identidade, ganhou força, ganhou a chance de se refazer por inteiro. Você é mais do que esse abandono. Você é mais do que a dor. Você é mais do que o que ele não soube enxergar. Você é amor em forma de presença. E quem não soube valorizar isso é quem perdeu. Você não precisa correr para preencher o vazio. Não entre em outro relacionamento só para provar que superou. O tempo vai te curar, se você se permitir. Se der espaço, se tiver paciência, se escolher todos os dias cuidar de si. Volte a sonhar, volte a estudar, volte a treinar, volte a viver. Você não precisa estar bem o tempo todo, mas precisa continuar. E com o tempo, você vai perceber que levantou, e que esse chão onde ele te largou foi, na verdade, o alicerce da sua nova versão. Se hoje você só consegue chorar, chore. Se hoje você só consegue respirar com dificuldade, tudo bem. Mas não se entregue, não desista de você. Porque mesmo que você não veja a saída, existe. E ela começa na sua decisão de se levantar. Você não é o abandono que sofreu. Você é a mulher que escolheu levantar. E quando você finalmente se olhar no espelho e enxergar isso com verdade, vai perceber que ele não te destruiu. Ele te revelou. Ele te deixou no chão. Mas você virou o jogo. Mas o milagre mesmo acontece na rotina. É quando você troca a espera por ação, a fantasia por realidade e o medo por um passo pequeno, mas concreto, que as coisas começam a mudar. Então escolha um horário do seu dia, qualquer horário em que normalmente você se perderia em lembranças dele, e transforme esse intervalo num pacto com você mesma. Caminhe 10 minutos, enquanto ouve aquela música que sempre adiou aprender a letra. Assista a um vídeo de alongamento e estique o corpo, sentindo cada músculo acordar. Escreva 3 linhas num caderno contando como você se sente, mesmo que as frases saiam confusas. Faça algo simples, tangível, físico. É assim que se planta a primeira semente de paz, ocupando o espaço que antes era recheado de ausência, com toques de vida real. Quando a saudade vier, e ela virá, não tente sufocá-la fingindo que não existe. A saudade precisa ser encarada de frente, como uma criança birrenta que exige atenção. Sente-se com ela por alguns minutos, respire fundo, reconheça o aperto no peito e, ainda respirando, responda: eu te escuto, mas não vou te obedecer. A cada vez que você fizer isso, a saudade perde um pouco de força, porque ela não é mais dona do seu corpo. É só uma visita recebida com educação e depois conduzida até a porta. E logo depois de despedir-se dessa visita, mova-se. Lave a louça, varra o quarto, abra a janela, alongue os braços, cante alto uma estrofe. Movimento é antídoto para pensamento ruminante. Você também vai precisar reconstruir seu território emocional, e isso significa recolher peças que estavam espalhadas em conversas mal resolvidas, em memórias que ainda doem, em fotos que ainda ardem,
Salve apenas o que for lembrança saudável e delete o que for gatilho de dor. Não é sobre negar o passado, é sobre proteger o presente. E caso surja culpa, será que estou sendo radical demais? Lembre-se de que cuidar da própria sanidade nunca é exagero. Quem viveu o terremoto tem o direito de reforçar as paredes. Quando tiver forças, retome projetos engavetados. Sabe aquela aula de dança que você sempre quis experimentar? Aquele curso de marketing que poderia turbinar seu canal? A viagem curtinha até a cidade vizinha só para ver o mar? Coloque-os no calendário de verdade, com dia e hora, como quem marca um compromisso inadiável. Porque você é inadiável. Tudo o que reacende sua curiosidade devolve cor aos dias. E em pouco tempo, você perceberá que está ocupada demais vivendo para perguntar onde ele está. Enquanto isso, cultive novas referências de amor. Leia histórias de casais que se respeitam, ouça podcasts que celebram relacionamentos saudáveis, siga perfis que falam sobre afeto sem jogos emocionais. Reprogramar o que você entende por carinho é fundamental para que no futuro você reconheça sinais de desinteresse logo de cara e saiba dizer não sem tremer a voz. Quanto mais exemplos bons você consumir, menos tolerância terá ao tóxico. E esse é o filtro que vai poupar muito coração partido lá na frente. Outra atitude prática é investir no corpo não como vingança estética, mas como templo da sua retomada. Se puder, contrate um profissional, aprenda um novo esporte, ou simplesmente suba 2 lances de escada todo dia, em vez de usar o elevador. A química do exercício libera endorfinas que varrem a poeira mental e clareiam as ideias. E quando o suor escorre, algo dentro de você diz: estou viva, sou capaz, estou no comando. Não esqueça da rede de apoio. Avise amigos de confiança que talvez você precise falar de madrugada ou tomar um café fora de hora. Não tema parecer frágil. Pedir ajuda é sinal de inteligência emocional. Muitas vezes, basta ouvir alguém responder: eu entendo, para o fardo ficar mais leve. E ofereça o mesmo ombro quando eles precisarem. Cura que se compartilha, cresce em dobro. Existem dias em que a solidão clama por companhia imediata, e você cogita mandar mensagem a ele só para sentir calor humano. Quando isso acontecer, escreva a mensagem e não envie. Deixe o texto dormir no bloco de notas. Relê-lo no dia seguinte vai mostrar que a urgência passa, que o turbilhão se acalma e que o tempo sempre oferece perspectiva. É uma forma prática de provar a si mesma que você pode atravessar o pico da carência sem se sabotar. Gradualmente, você notará uma mudança sutil. O espelho deixará de refletir apenas cansaço e começará a mostrar faíscas de orgulho. Orgulho por ter sobrevivido à semana, orgulho por conseguir rir numa piada boba, orgulho por sentir vontade de planejar o próximo semestre. É aí que o processo se retroalimenta. Quanto mais orgulho você sente, mais passos dá. Quanto mais passos dá, mais orgulho nasce. Lembre-se de celebrar pequenas vitórias. Conseguiu passar um dia inteiro sem verificar se ele estava online? Vitória. Decidiu não ouvir aquela música porque sabia que doeria? Vitória. Riu alto numa série de comédia sem sentir culpa por estar feliz? Vitória. As grandes reviravoltas são feitas dessas minúsculas celebrações que, somadas, constroem muralhas de autoconfiança. E então chega o momento em que o mundo devolve o que você emana. Pessoas novas começam a cruzar seu caminho. Oportunidades que pareciam impossíveis surgem na agenda. Convites antes inimagináveis pingam na caixa de entrada. Não é coincidência. É consequência da energia que você agora vibra. Presença, convicção, luz. Alguns chamarão de sorte,
mas você saberá que é o trabalho silencioso dos seus dias difíceis florescendo ao sol. Se por acaso ele reaparecer, respire. Não há emoção mais perigosa que a mistura de nostalgia com vaidade ferida. Antes de responder, relembre a jornada. Pese na balança tudo o que foi preciso reconstruir. Pergunte a si mesma: eu quero isso de volta ou só quero provar que ainda sou desejada? Se a resposta for apenas alimentar o ego, agradeça o universo pelo teste, sorria e siga em frente. Nenhuma validação externa vale o risco de quebrar de novo algo que levou tanto furor para colar. E quando, numa tarde qualquer, você perceber que o nome dele não visitou seus pensamentos o dia inteiro, comemore em silêncio. Esse é o som da liberdade. É a prova de que você venceu. Não porque ele voltou, não porque implorou perdão, mas porque já não importa mais. Sua vida agora transborda sentido próprio, e se alguém quiser vir, virá para somar. Quem olha de fora talvez nunca entenda a profundidade dessa virada, mas você sim. Saberá o preço de cada passo, de cada lágrima, de cada renúncia. Saberá que nenhuma medalha é mais valiosa do que a paz de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sem esperar mensagens que não chegam. Saberá que se um dia amar de novo, e você vai, será porque quer partilhar a própria abundância, não preencher buracos de carência. E se lá na frente encontrar alguém que carregue o mesmo brilho nos olhos, alguém que fique nos dias cinzentos e nos dias de festa, alguém que segure sua mão quando tropeçar em velhas recordações, você vai reconhecer. É disso que o amor é feito. E vai agradecer, sem drama, pelo cara que um dia te deixou no chão, porque sem saber ele abriu o portão da sua ascensão. Mas até lá continue escolhendo você. Continuar escolhendo você é o ato de rebeldia mais bonito contra um mundo que ensina mulheres a implorar afeto. Escolher você é dizer aos quatro ventos que sua história vale ser protagonizada. É provar que o amor próprio não é modismo, é questão de sobrevivência. E quando suas filhas, sobrinhas ou alunas perguntarem como se erguer de uma grande dor, você terá uma narrativa viva, sua própria narrativa, para oferecer. Então, da próxima vez que se lembrar daquela tarde em que ele foi embora e você caiu no chão, lembre-se também da noite em que decidiu levantar. Lembre-se de cada amanhecer que rasgou a escuridão com a luz morna da esperança. Lembre-se das madrugadas que pareciam eternas e das manhãs em que o café voltou a ter sabor. Lembre-se da primeira gargalhada genuína e do dia em que correu sem sentir o peito apertar. Lembre-se de tudo, porque cada detalhe é testemunha da sua força. Ele te deixou no chão, mas você se levantou. Levantou e caminhou. Caminhou e correu. Correu e voou. E agora, lá do alto, entende que mostrar quem perdeu não é sobre ostentar, ironizar ou humilhar. É sobre viver tão plena que não sobra espaço para vingança. É sobre irradiar tanto amor que qualquer lembrança de descaso se dissolve na claridade da nova história que você escreveu com as próprias mãos. Ele te deixou no chão, e por um tempo você achou que não haveria saída. Mas saiu. Saiu porque escolheu que não seria prisioneira da própria tristeza. Escolheu que sua história não terminaria na ausência dele, mas na presença de um novo propósito. Você entendeu que levantar não é um ato de força física só, mas de coragem emocional. É aceitar que o que foi vivido ficou lá atrás, e que o que importa agora é o que você constrói daqui para frente. Você aprendeu que a dor, por mais que tenha sido intensa, não é um castigo e sim um mestre. Que o abandono pode até te derrubar, mas não te define. Que a verdadeira derrota está em não tentar de novo, em não se olhar no espelho e reconhecer a mulher guerreira que existe aí dentro, mesmo quando o mundo parece conspirar contra. E foi nas pequenas ações diárias, naquela escada que subiu sem reclamar,
naquele sorriso que apareceu sem motivo, naquela palavra amiga que você buscou ou ofereceu, que sua alma foi se reconstruindo. Nada disso foi mágica. Foi decisão após decisão, momento após momento, até que um dia você percebeu que havia recuperado o seu lugar, não na vida dele, mas na sua própria. Mostrar quem perdeu não é para humilhar nem para alimentar rancores, é para fortalecer você. É para dar um ponto final na história da dependência afetiva e abrir um capítulo novo, cheio de autoconhecimento, autoestima e liberdade. Porque quem sabe o próprio valor não aceita menos do que merece, e quem se ama verdadeiramente não precisa de quem não a valoriza. Agora, quando ele pensar em você, vai encontrar uma mulher diferente. Uma mulher que não implora, que não persegue, que não depende. Uma mulher que, apesar das feridas, carrega no peito a maior vitória, o amor próprio. Essa mulher sabe que perdeu não só um namorado, mas a chance de estar ao lado de alguém forte, íntegro e inteiro. Por fim, lembre-se sempre, a sua maior prova de superação não será mostrada para ele. Será vista por você mesma toda manhã, quando abrir os olhos e se olhar no espelho. A cada dia que você escolher continuar, se amar e crescer, você estará mostrando quem realmente perdeu, e não foi você. Levante-se, levante-se agora e para sempre. O chão que ele te deixou é o mesmo que serve de base para a sua nova vida. Que essa base seja firme, inabalável, porque você merece o mundo, e ele, quem quer que seja, já perdeu a chance de fazer parte dele.